bom dia a todos. A gente vai argumentar as principais estratégias quando, no integrando, aparecer uma das três expressões. Raiz quadrada de 1 mais a variável ao quadrado, raiz quadrada de 1 menos a variável ao quadrado, ou raiz quadrada da variável ao quadrado menos 1. São os três casos que nós temos. Alguém pode perguntar, e se aparecesse menos variável ao quadrado, menos 1? Aí você não resolve porque você está com variável real, tá certo? E raiz quadrada de menos x2 menos 1 fica negativa. E não dá real, dá complexo. Bom, a gente argumentou no encontro passado, mais precisamente esse tipo de integral. A gente resolveu até um exemplo que era assim, falha memória, raiz quadrada de x ao quadrado mais 12x mais 37. O que a gente fez? A gente completou quadrados, tá certo? Aliás, a gente fez o produto notado. Então aqui, não é obrigado vir necessariamente o número 1. Você pode fazer este número 1 aparecer. Bem como o coeficiente da variável ao quadrado não é obrigado vir 1. Mas você pode fazer esse coeficiente aparecer. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 9. Repara que não se enquadra em nenhum daqueles três casos. Concorda comigo? Por sua vez, esta raiz quadrada, eu posso pensá-la na seguinte maneira. Primeiro, vou fazer aparecer aqui o número 1 como termo independente. Para que o número 1 apareça como termo independente, vou colocar o 9 em evidência. Está claro? Colocando o 9 em evidência, ficamos com 9, que multiplica 4x ao quadrado sobre 9, menos 1. Está claro isso? Ora, apareceu o número 1. Vamos continuar com as ideias. Como a gente, ao fazer aplicações, vamos partir do princípio que as mesmas estejam bem definidas, vamos ao fato que o produto das raízes é o raiz do produto. Isto é, vamos trabalhar com esse rapazinho aqui sendo real e positivo. Então, raiz de 9 dá 3. Vai para fora. E a gente fica com a raiz quadrada de 4x ao quadrado sobre 9 menos 1. Mas 4x ao quadrado sobre 9, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 2x sobre 3 ao quadrado menos 1? Lembrando que nem sempre precisa vir inteiro. Nem sempre precisa vir a fração bem explicitada. Eu poderia, de repente, ter 1 dividindo, supor, 1,036. Então você vai imaginar a raiz quadrada de 1,036 ao quadrado. Está claro isso? Se fosse um fulano, seria a raiz desse fulano ao quadrado. Aí a gente pode fazer a seguinte mudança. Se u for igual a 2/3 de x, note, sendo u 2/3 de x, o du é o próprio dx a menos de uma constante. Concordam comigo? No caso, a constante aqui seria 2/3. Só que o que interessa para a gente é observar que, a menos dessa constante, o diferencial não vai sofrer alterações. Está claro isso, gente? Sim, mas e daí? Ora, repare que essa substituição vai remeter a gente à expressão u ao quadrado menos 1. Está claro isso? A gente cairia nesse terceiro caso. Então, de novo, não importa se o coeficiente é 1 ou diferente de 1. Não importa se o termo independente é 1 ou diferente de 1. Também não importa se eu estiver com a equação completa ou a equação incompleta. Dá para manipular e fazer aparecer uma dessas três formas. Está claro isso? Pois bem. Oi. Eu queria dizer que não fazia separado, que era 2x sobre 3 menos 1 vezes 2x sobre 3 mais 1 mais 8 vai ficar quadrado. Já tem essa expressão? Repara que isso aqui é x menos 1 vezes x mais 1. Então não precisa, tá certo? Porque a gente vai pegar uma técnica direta. Detalhe. Não é o simples fato de aparecer no integrando. É o esgotar as estratégias. Se de repente aparecer a raiz quadrada de alguém e chamar o pessoal que está dentro da raiz de uma outra variável e, derivando, encontrarmos o que tem fora, aí não precisa fazer nada disso. Está claro isso? Essas estratégias só vamos utilizá-las se esgotarmos as estratégias usuais. E qual é a estratégia usual que nós temos?
pegar a expressão de dentro da composição e mudar de variável. Está claro isso, gente? De novo, por isso que eu não quero que vocês decorem fórmulas. Porque às vezes o cara decora, já vamos ver um exemplo. Anota, grava aí. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo. E tem gente que vai usar o método não usual. Está gravada a fala, né? Pois bem, vamos voltar para cá então. Esse daqui a gente já viu como resolver. Qual é a ideia básica? A gente olha nas trigonométricas para a relação fundamental da trigonometria. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Esquece a palavra seno, esquece a palavra cosseno, chame de variável. Se você pegar uma das variáveis, ou seno ou cosseno, e passar para o outro lado da igualdade, você vai ficar com variável ao quadrado igual a 1 menos variável ao quadrado. Concordam comigo? Opa, mas espera aí. Ficamos com 1 menos variável ao quadrado. O que é isso aqui? 1 menos variável ao quadrado. Então, dada a relação fundamental, ou seno ou cosseno, basta que façamos a seguinte mudança de variável. Chamarmos U do seno de θ ou chamarmos U de cosseno de θ. Está claro isso? Só qual a melhor escolha? É indiferente. Então, nesse segundo caso, já temos a resposta. Basta fazer U seno de θ. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado passa a ser a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. E 1 menos seno ao quadrado dá o quê? Cosseno ao quadrado. Partindo do princípio que a gente esteja bem definido, vamos supor que estejamos no primeiro quadrante. Qual é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado? Cosseno. Então, note, se o objetivo era eliminar a raiz, acabamos de eliminá-la. Mas não esquecer, sempre que mudar de variável, como queremos a antiderivada, tem que fazer o quê? Derivar. Tá certo? Opa, não, aqui é x, desculpa. Aqui é x seno de θ. Ou gravado a outra expressão. Consequentemente, quem vai ser dx? Vai ser cosseno de θ dθ. Então, no integrando, esgotadas as estratégias, gravem bem essa fala. Não é apareceu, faz. Primeiro você tenta. Apareceu no integrando raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ou expressões similares, mas desde que você manipule-as, chegue nisso daqui, a estratégia, ou melhor falando, uma estratégia é chamar o x de seno de θ. Está claro isso? Posso chamar de cosseno? Pode. Mas não esquecer também que mudou de variável, tem que derivar. Tá certo, gente? Ora, da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, a gente divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Dividindo todo mundo por cosseno ao quadrado, a gente fica com tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Mudando as palavras tangente e secante para variável, ficamos com variável ao quadrado mais 1. Então, se aparecer a raiz de 1 mais x ao quadrado, basta que você chame x de tangente de θ. É a escolha? Não. O que eu fiz dividindo por cosseno ao quadrado, poderia dividir por seno ao quadrado. E depois chamaria x de cotangente. Está claro isso? A estratégia não é única, tá bom, gente? Ora, assim, 1 mais x ao quadrado fica 1 mais tangente ao quadrado. Só que 1 mais tangente ao quadrado dá secante ao quadrado, e raiz da secante ao quadrado dá secante. Então a gente nota que a gente elimina a raiz. Não obstante, mudou de variável, tem que caracterizá-la como tal. Isto é, a gente vai derivar. E quem é derivada da tangente? Secante ao quadrado. E o último caso. Vamos lá. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Se você pegar 1 e passar para o outro lado, você vai ter que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Troca as palavras tangente e secante por variáveis. Então você vai ter variável ao quadrado menos 1. Então, se nesse terceiro caso, se você imaginar x como sendo a secante de θ, segue-se que secante ao quadrado menos 1 dá tangente ao quadrado. E a raiz da tangente ao quadrado dá a própria tangente. Está claro isso, gente? Então, tudo isso que nós estamos fazendo é com foco. Qual? Eliminar a raiz quadrada. Vírgula. Desde que a gente tente outras estratégias. Em outras palavras, a gente tenta as estratégias usuais. Que é pegar a função de dentro e mudar de variável. Está claro isso?
E quem é a derivada secante? Sem pescar? Quem é a derivada tangente? Ou da secante? Secante vezes tangente. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu fazer algo das hiperbólicas para vocês guardarem tudo. E no caso das hiperbólicas, qual é a relação fundamental das hiperbólicas? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Ora, dessa relação, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1, se você passar o menos seno hiperbólico ao quadrado para o outro lado da igualdade, estou verbalizando muito, porque isso já foi escrito. Então está na hora de memorizar isso daí, tá certo? Então você vai ter que o seno hiperbólico ao quadrado mais 1 é cosseno hiperbólico ao quadrado. Então qual é a estratégia das hiperbólicas? Chame x de seno hiperbólico de u. Tá certo? Por quê? Porque x ao quadrado mais 1 fica seno hiperbólico ao quadrado mais 1. Seno hiperbólico ao quadrado mais 1 dá cosseno hiperbólico ao quadrado. E a raiz do cosseno hiperbólico ao quadrado é cosseno hiperbólico. Está claro, gente? Não esquecendo que, ao mudar de variável, tem que caracterizá-la como tal. Isto é, óleo diferencial. E quem é a derivada do seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico de u. Tá ok? Então, o que é que nós temos? Nós temos a relação fundamental das hiperbólicas. Qual? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Vamos tentar esgotar essa relação. Se cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1, se nós tentarmos isolar o seno hiperbólico, vamos ver se fica claro bem aqui em cima. Nós temos que esquecer o apagador. Minha cabeça já está começando a latejar, então vamos lá. Já não dá mais para falar, então vamos escrever um pouquinho. A relação fundamental das hiperbólicas é essa. A gente veio para esgotar essa expressão. Primeiro a gente pegou o seno hiperbólico ao quadrado e jogou para o outro lado. Aí ficamos com 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, que já visualizamos a primeira raiz. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar o cosseno hiperbólico ao quadrado para o outro lado. Passando para o outro lado, ficamos com menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1 menos cosseno hiperbólico ao quadrado. Só que o nosso foco ao fazer a mudança é que quem apareça aqui esteja com um sinalzinho positivo. Logo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, segue-se que o seno hiperbólico ao quadrado será cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Está claro isso? Opa, peraí. Muda a fala. Em vez de chamar seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, chame de variável, o que está variando. Variável ao quadrado menos 1. Qual é o caso que a gente tem? Repara que é o último. Vocês estão notando que primeiro a gente esgota as relações que a gente tem para depois olhar o que é que nós temos integrando? E não o contrário. Certo? É isso que a gente chama de construção de fórmulas. Então, nesse caso, se eu chamar x de quem? De cosseno hiperbólico de u, se o x for o cosseno hiperbólico de u, segue-se que x ao quadrado menos 1 será seno hiperbólico ao quadrado. E a raiz quadrada do seno hiperbólico ao quadrado é o próprio seno hiperbólico. Está claro isso, gente? Não esquecendo também um detalhe. Qual detalhe? Mudou de variável, tem que caracterizá-la como tal. Isto é, entramos com o diferencial dx, que é seno hiperbólico de u, du. Lembrando que nas hiperbólicas, a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Está claro isso? Bom, para fechar o nosso quadro, está faltando só aquele caso. E o que a gente faz? Simples. Replicamos a ideia feita nas trigonométricas.
Por isso que, em geral, os livros apresentam as técnicas trigonométricas. Certo? Vamos dividir todo mundo por cosseno hiperbólico ao quadrado. Lembrando que nada nos impede de dividir todo mundo pelo seno hiperbólico ao quadrado. Tá ok? É uma escolha. Dividindo cosseno hiperbólico ao quadrado por cosseno hiperbólico ao quadrado, ficamos com 1 menos seno hiperbólico ao quadrado dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado, tangente hiperbólica ao quadrado. E 1 dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado, secante hiperbólica ao quadrado. Troca as falas. Chame, em vez de secante e tangente hiperbólica, de variável. Então você tem 1 menos variável ao quadrado. Qual é o caso que está faltando? Raiz de 1 menos variável ao quadrado. Então, nesse caso, basta que você chame x da tangente hiperbólica. Está claro isso? Chame x da tangente hiperbólica de u. Lembrando que, nas trigonométricas, quem é a derivada da tangente? Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Nas hiperbólicas, também. Né? Secante hiperbólico ao quadrado. E não esquecendo que a raiz de x2, de 1 menos x2 passa a ser secante hiperbólica. Então a gente nota que são expressões bem parecidas. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada uma delas? Resposta. A vantagem ou a desvantagem está na familiaridade que vocês têm com trigonométricas ou com exponenciais. Quer dizer, exponencial é que as hiperbólicas estão atreladas às exponenciais. Todas as demonstrações que a gente fez com as hiperbólicas foram envolvendo exponenciais. Está claro isso? Então, qual é a melhor substituição? De novo, cada caso é um caso. A gente resolveu o problema passado que envolvia essa raiz e a gente acabou resolvendo depois a integral da secante. Ao passo que, quando a gente fez a hiperbólica, o resultado saiu direto. Então, cada caso é um. Tá certo? Cada caso é um. Escreva aí para a gente fazer um exemplo, por favor. Então, calcular a integral da raiz quadrada de 4 menos 9x ao quadrado vezes x dx. Como é que a gente resolve? A gente resolve, gente. Não. Eu não resolvi integral. Tem esse detalhe. A gente fez anteriormente, em 9x ao quadrado menos 4, a gente mostrou como chegar numa dessas três expressões. Como é que a gente resolve? Integração por partes. Ops, calma. Foi que a gente gravou há pouco tempo? A gente primeiro esgota todas as nossas alternativas. Técnicas são meras, serão apenas instrumentos. Ou seja, só vou para a técnica de uma fração parcial, só vou para a técnica de substituição trigonométrica e hiperbólica, se a técnica usual for esgotada. Ou seja, se ela não servir. Qual é a técnica usual? Já esqueceram? Pois é. Olha se eu tivesse apostado com vocês, né? Raiz quadrada de alguém, concordam comigo que é alguém elevado ao meio? Raiz quadrada de alguém, concordam comigo que é alguém elevado ao meio? Beleza. Tem composição? Tem. Alguém que sugeriu integração por partes? Pode testar. Gente, a ideia básica é teste o que tiver à mente. Pode dar certo. Não pode não dar certo. Tá certo? Mas o principal é a técnica mais utilizada. Visualizou a composição, pega a função de dentro e muda de variável. A gente só vai para as outras se ela não der certo. Ah, mas eu quero tentar. Tá certo, já a gente tenta. Mas vamos ver como é que a gente resolve isso. Chamando u
de 4 menos 9x ao quadrado, que é a expressão de dentro desta composição, ao derivarmos u com relação a x, vamos ter o seguinte: derivada da diferenças derivadas, derivada constante pela função é a constante, vezes a derivada da função. Derivar isso ao quadrado para 2x, então a gente fica com menos 18x. Ou seja, menos du sobre 18 é igual a x dx. Mas por que menos du sobre 18? Porque no integrando aparece x dx. Ou seja, aquela integral passa a ser reescrita da seguinte maneira. Onde tem 4 menos 9x ao quadrado, escrevemos u, então fica u elevado ao meio, a gente não mexeu no expoente, vezes x dx, mas quem é x dx? Menos 1 dividido por 18, du. A integral da constante pela função é a constante, vezes a integral da função. A integral de u elevado a n para n diferente de menos 1 fica u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não esquecendo da mala. Tem que ter, gente. Tem que ter. Ajeitando isso daqui, 1 meio mais 1 fica 3 meios, vezes 18 fica 9 vezes 3, 27, né? Então a gente fica com menos 1 sobre 27, vezes u elevado a 3 meios mais c. Mas quem foi o que a gente chamou? 4 menos 9x ao quadrado. Por favor, escrevam, porque agora a gente vai refazer esse exemplo seguindo a estratégia de visualizar a raiz quadrada, fazer a substituição, seja ela trigonométrica ou hiperbólica. Só que a gente está notando que só vamos para as substituições se a técnica usual for esgotada. Está claro isso? Então vamos lá. Então notem que a primeira ideia é pensar no simples. Qual foi o pensar no simples? Visualizar a composição, mudar a função de dentro. Aí se eu tiver me esquecido, porque a gente fica tão atrelado às regras, que a gente tem que utilizar as regras. Tá bom. Tem raiz quadrada? Tem. Tem variável quadrada dentro da raiz? Tem. O que é que a gente faz? Primeiro vamos fazer aparecer uma das formas. Variável ao quadrado menos 1, variável ao quadrado mais 1, ou 1 menos a variável ao quadrado. Quando a gente fala 1 é o nosso termo independente. Então vou preparar primeiro só a raiz. Depois a gente olha para o integrando. Está claro isso? Raiz de 4 menos 9x ao quadrado, eu posso colocar, para que apareça o número 1 como termo independente, o número 4 em evidência. Cuidado, é o 4 e não o 9. Está claro isso, gente? É o termo independente que a gente coloca em evidência. Por quê? Eu estou olhando fulano ao quadrado mais ou menos 1. Está claro? A gente coloca o 4 em evidência. Então fica 1 menos 9x ao quadrado sobre 4. Está claro isso? Vamos partir do princípio que estamos num bom domínio, isto é, que a função está bem definida, não vamos ter restrições, por enquanto. Tá certo? Então a integral do produto vai ser o produto das integrais, que eu estou partindo do princípio que esse rapaz também é positivo. Raiz quadrada de 4 dá 2. E essa expressão, concordam comigo que eu posso dizer o seguinte: qualquer que seja o número, qualquer que seja o coeficiente, é sempre a raiz dele ao quadrado. Então fica a raiz de 9, que dá quanto? 3. Mas se fosse, por exemplo, 7, colocaremos aqui o raiz de 7. Está claro isso? Então fica raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, x ao quadrado. Está claro, gente, até aqui? Bom, agora sim, vamos então chamar u de 3x sobre 2. Para poder fazer aparecer raiz de fulano mais ou menos 1. Está claro isso? Mas se eu mudo de variável, e como eu quero a integral, e a integral até agora é antiderivada, eu preciso derivar.
Então, derivando u com relação a x, nós vamos ter o seguinte. Ops, espera aí. Eu estou fazendo uma mudança e depois eu vou fazer uma outra mudança? Porque eu tenho composição dentro de uma outra posição. Duas composições, duas mudanças de variável. Três composições, mudança de variável. Oscilador harmônico simples. Funções lá da física, que envolvem equações diferenciais parciais, não se preocupem não. Vocês vão ter pelo menos, em R3, 4 variáveis, ou 4 mudanças, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficar no máximo com duas. Então du dx vai ser derivada da constante pela função é a constante, 3 meios, mas a derivada da função, derivada de x que dá 1. Então du dx fica 3 meios, conclusão, quem é du? 3 meios de dx, ou dx passa a ser 2/3 de du. Vamos então ajeitar essa nossa integral. 4 menos 9x ao quadrado, tá certo? Essa raiz aqui virou quem? Essa raiz, nessa nossa escrita, está virando 2 vezes raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Concordam comigo? Só essa raiz, viu, gente? Só essa raiz. Acabou aí? Não. Ih, rapaz, olha uma linha aqui, ó. Tem um x no meio. Quem é x? Se u é 3x sobre 2, quem é x? 2u sobre 3. Está claro isso? E quem é dx? Ora, dx vai ser 2/3 de du. Está claro isso? Essa primeira expressão é a nossa raiz. O x implicou no 2/3 de u e o dx no 2/3 de du. Escreva aí, por favor. Vamos lá. Então, as constantes, vamos logo jogá-las para fora. A gente vai ficar com 8 nonos. Confere? Detalhe. Tem gente que às vezes... Poxa, eu não estou vendo o número negativo e não estou vendo 27. Mas, gente, ali é o resultado final. Então, depois que a gente encontrar o resultado, a gente vai manipular para chegar naquilo ali. Está claro isso? Então, ficou 8 nonos, vezes a integral de raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, vezes u du. Antes de olhar para a tabela, de novo, tabela, gente, é consequência de ideias. Que ideias? Vamos pensar. Eu tenho duas opções. Ou eu penso fazendo substituição trigonométrica, ou eu penso fazendo substituição hiperbólica. Está claro isso? Dica. Preparem as duas. Porque de repente uma, ao fazermos a manipulação, vai ser mais fácil do que a outra. De repente acontece isso. Tá certo? Aí você, em teoria, vai pegar mais fácil para resolver. Concorda comigo? Bom, na trigonométrica, a gente parte sempre de quem? Relação fundamental. Nas hiperbólicas, também. É o fundamento, gente. Olha o próprio nome. Na trigonométrica, nós temos que seno ao quadrado de u, né? Mais cosseno, vou chamar outra variável só para facilitar a nossa vida. Vou chamar de v. Mais cosseno ao quadrado de v é igual a 1. Vamos isolar uma dessas variáveis. Por quê? Porque eu não posso mexer com as duas no mesmo lado da igualdade, já que o meu cálculo é com uma única variável. Então, se eu isolar ou uma, sendo seno, ou isolar o cosseno, nós vamos observar que o seno ao quadrado de v passa a ser 1 menos cosseno ao quadrado de v. Troca a palavra cosseno por variável. Eu passo a ter, então, 1 menos variável ao quadrado. É o que nós temos? É. Então, preciso mexer mais com isso? Não. Então, nesse caso aqui, basta que eu chame u de cosseno de v. Professor, eu poderia ter isolado o seno? Poderia, gente. Poderia ter isolado o cosseno chamando 1 menos seno ao quadrado? Poderia. Não tem problema. Mas quando eu mudar de variável, lembrar que a derivada de u com relação a v será a derivada do cosseno menos o seno. Por conseguinte, du vai ser menos seno de v
dV. Então, eu estou notando que o que, é que vai acontecer aqui? 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado, raiz do seno ao quadrado dá seno. Então, eu vou ficar com seno vezes u, que é cosseno, vezes du, que é seno. Então, eu vou ter a integral de seno ao quadrado vezes cosseno, para resolver. Tá certo? Repara, vamos primeiro olhar o que, é que vai cair em ambas, para depois ver qual é a melhor maneira de manipular. Está claro isso, gente? Bom, nas hiperbólicas, qual é a relação fundamental? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. A gente já sabe que, se passarmos o seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado, para o outro lado da igualdade, eu vou ter um mais variável ao quadrado, que é o que nós não temos. Por sua vez, se eu tentar isolar o seno hiperbólico ao quadrado, a gente nota que o seno hiperbólico ao quadrado, isolando, vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Só que eu tenho 1 menos, e não variável menos 1. Então, essa ideia de mexer a relação fundamental das hiperbólicas não é de valia. Então, o que a gente faz? Aí a gente passa para as expressões alternativas. Como? Se nós dividirmos ambos os membros da igualdade pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de V, segue-se que cosseno hiperbólico ao quadrado dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado fica 1, menos seno hiperbólico ao quadrado dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado dá tangente hiperbólica ao quadrado. E 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado, ficamos com a secante hiperbólica ao quadrado. Então a gente nota que apareceu 1 menos a variável ao quadrado. Então, neste caso, a escolha razoável é chamar U de tangente hiperbólica de V. Consequentemente, a derivada de U com relação a V vai ser a secante hiperbólica ao quadrado de V dV. Então, vamos tentar olhar o que, é que vai acontecer. Essa mocinha aqui vai gerar quem? Vai gerar secante hiperbólica. U, ora, o U é tangente hiperbólica. dV vai ficar secante hiperbólica ao quadrado. Secante hiperbólica ao quadrado vezes secante hiperbólica dá o quê? Secante hiperbólica ao cubo. Apareceu alguém ao cubo. Essa outra, o máximo que eu vou ter é ao quadrado. Então, qual é que vocês acham que é mais aconselhável? Bem, vai trabalhar com trigonométrico, mas escreva aí. Vamos lá, então. Então, repara que a gente já fez um problema aqui, até o nosso problema de motivação, que as hiperbólicas resolviam bem melhor o problema. Só que agora estamos observando que a trigonométrica é de melhor valia. Então, vamos utilizá-la. Então, a gente fica com 8 nonos vezes. Então, qual é a substituição que vamos fazer? Vamos imaginar U como sendo cosseno de θ. Poderíamos ter imaginado seno? Pode, não tem problema não. Se U é o cosseno, segue que 1 menos U ao quadrado fica 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, e a raiz do seno ao quadrado fica seno. Seno de V vezes U, mas quem é U? Cosseno de V vezes du. Mas quem é du? Menos seno de V dV. Está claro até aí? Bom, o menos já pode ser posto direto para fora. Concordam comigo? Então a gente fica com menos, olha, o resultado lá é negativo. Olha que o sinalzinho já apareceu. Fica menos 8 nonos vezes a integral de... Vamos ajeitar isso aqui. Ficamos com seno ao quadrado de V vezes cosseno de V dV. Cabeça é para pensar, né? Só para separar as orelhas e colocar os cabelos. Estratégia. Pense no simples. A gente vai colocar uma sugestão aqui que não é no simples. Não fica errado. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Pode ser? Pode. Aí ficamos com 1 menos cosseno ao quadrado vezes cosseno, e vai ficar cosseno menos cosseno ao cubo. E a integral da diferença entre as integrais, a integral do cosseno ao cubo já foi feita em sala. Mas tem uma mais fácil ainda. Qual é a estratégia usual
olhar a composição. Tem alguma composição aí? Tem, gente. Quem é? Seno ao quadrado é o quadrado do seno. Nossa, e daí? Lembrando, fica errado trocar seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado? Não. Tá certo? Não fica. Só que a gente pensa sempre no simples para depois fazer as respectivas mudanças. Oi. Isso. O cosseno de V é 1. Repara, ó. Quem é essa raiz? Essa raiz, sendo o cosseno, fica 1 menos cosseno ao quadrado. A raiz de 1 menos cosseno ao quadrado é a raiz de seno ao quadrado. Raiz de seno ao quadrado, seno. Então isso daqui é o seno. O U, que é o nosso cosseno, e o DU, que é menos o seno de V dV. Sim. Ah, sim, foi. O seno ao quadrado é seno vezes seno. 3 vezes 4. Vezes 5. 4 vezes 5. Vezes 3. Então, 3 vezes 4 vezes 5, eu posso fazer 3 vezes 4, resultado vezes 5. Posso fazer 4 vezes 5, resultado vezes 3. Ou 5 vezes 3. Acontece. Skate não acontece. O que a gente chama de ativo, né? É o novo. De vez em quando a gente trava. Eu já travei em 2 vezes 3 igual a 5. Não se preocupe não. Vou verbalizar, viu, gente? Se eu chamar J do seno de V, quem é a derivada de J? Cosseno de V dV. Então essa integral é J ao quadrado dJ. Para melhorar na música, J ao quadrado de J. Uau! E quem é a integral de J ao quadrado? Quem é a integral de J ao quadrado? J à terceira sobre 3, não é isso? Fica J ao cubo sobre 3. Mas quem foi o J que a gente imaginou? Seno de V. Tá certo? Deu para entender a verbalização? Pois bem, ajeitando, ficamos com menos 8 sobre 27, só que agora a gente precisa fazer todas as nossas voltas. Quais as nossas voltas? A gente não partiu da variável V. Mas qual era a relação existente entre V e U? É que o cosseno de V era igual a U. Só que agora eu cheguei no seno. Ora, mas qual é a relação existente entre seno e cosseno? É que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, não é isso? Ou seja, quem é o seno? Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Como o cosseno de V é igual a 1, então seno vai ser a raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado. Está claro isso? Mas vamos voltar. A gente partiu da variável U? Não. A gente partiu da variável X. E qual é? Opa, só um detalhe. Raiz quadrada de alguém é alguém elevado ao meio. Alguém elevado ao meio ao cubo fica alguém elevado a 3 meios. Então fica alguém elevado a 3 meios. Mas quem é esse meu alguém? É o meu U. E quem foi o U? Ixi, apaguei. O U, se me falha a memória, era 2 terços de x, ou 3 meios de x. Né? O U, que era 3 meios de x. Como está ao quadrado, fica 9x ao quadrado sobre 4. Voltamos? Voltamos. Tire o mínimo. Tá certo? Tire o mínimo. Você fica com 4 menos 9x ao quadrado sobre 4. Depois use que A sobre B elevado a C é A elevado a C sobre B elevado a C. Você vai notar que 4 elevado a 3 meios. Ora, 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a 3 meios já 2 ao oitavo, fica 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. 8 com 8 vai embora. Voltou? Voltou. Mas olha só o procedimento. Por isso que a gente procura esgotar o simples. Vamos lá. A gente aqui fez apenas um cálculo mental. Uma vez que você vislumbra, aqui é vislumbre mesmo, a composição, você muda de variável. Por exemplo, vamos chamar isso aqui de y. Se eu disser que o y é o seno de V,
Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, se eu imaginar y como sendo o seno de v, a derivada de y com relação a v passa a ser cosseno. Por conseguinte, quem é dy? Cosseno de v dv. Então, eu fico com y ao quadrado dy. Integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Só que faz a volta. Mas quem era y? Seno de v. Faz a volta. Quem era a relação entre v e u? É que u era cosseno de v. Como seno é raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado, e u é cosseno, fica 1 menos ao quadrado. Só que o u era 3 meios de x, como está ao quadrado, 9 está ao quadrado sobre 4. Outra mudança de variável, porque tem composição. Sempre que aparecer composição, é mudança de variável. Direta ou indireta. Escreva aí para a gente fazer a saideira. Bom, como a gente viu, a nossa questão de motivação, ela era do tipo dz sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais 1. Agora faz o seguinte, para não ficar esse negócio muito, é o professor quem decide, vamos confeccionar aqui uma expressão polinomial do segundo grau. Me dê um número aí, Gabriela. Qual que é o número? 12? Olha que coisa boa. 12x ao quadrado. Me dê um número aí qualquer? 3. Bom. Número qualquer? 4. Tá bom. Depois você em casa coloca 1234, 2013. Tá certo? Vamos lá. Equação completa. Tá certo? Equação completa do segundo grau. Vou verbalizar a primeira etapa. Qual a primeira etapa? Se eu chamar u de 12x ao quadrado mais 3x mais 4, derivando, vamos ter 24x mais 3 dx. E eu tenho 24x mais 3 multiplicando o diferencial dx? Não. Então, a substituição direta nesse caso não é viável. Logo, como tem raiz quadrada e como tem variável ao quadrado, vamos fazer aparecer uma das três expressões usuais. Variável ao quadrado mais 1, variável ao quadrado menos 1, ou 1 menos variável ao quadrado. Mas quando a gente fala isso daí, variável ao quadrado, a gente está desconsiderando o termo fulano vezes x, ou termo vezes a variável. O que é que a gente vai fazer? Vamos então mexer nessa escrita de tal maneira que apareça variável ao quadrado mais ou menos 1. Então, primeira estratégia. Vamos mexer com o x ao quadrado e com o x. Está claro isso? Para fazer aparecer aqui um produto notável. Então, mexendo com ele, 12x ao quadrado mais 3x, tem gente que opta por trabalhar com coeficiente x ao quadrado. Eu opto em tirá-lo. Tá certo? Como assim tirá-lo? Colocar esse rapazinho em evidência. Está claro isso? Mas se eu for colocá-lo em evidência, o 4, então, vai ter que ser manipulado também. Tá ok? Então, eu vou usar a estratégia colocando 12 em evidência. Se eu não quisesse trabalhar colocando 12 em evidência, eu deixaria para mexer com 4 só no final. Está claro? Mas quando a gente vai colocar em evidência, vamos lá. Então, colocando 12 em evidência, ora, o que coloca em evidência? Todas as demais expressões serão divididas por 12. Então, a gente fica com x ao quadrado, mais 3 dividido por 12, ou 1/4 de x, mais 4 dividido por 12, que dá 1/3. Está claro isso? Perguntas até aqui? Produto notável. Queremos o produto notável do seguinte tipo: x mais um certo a ao quadrado. Por que mais e não menos? Porque o coeficiente do x é positivo. Se fosse coeficiente negativo, colocaríamos aqui o menos. Está claro até aqui? Se o x fosse negativo, colocaríamos o seu coeficiente todo em evidência. Está claro isso? Ora, se a gente desenvolver essa expressão, vamos ficar com x ao quadrado mais 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Isto é, quando nós desenvolvemos um produto notável, o 2 aparece se multiplicando. Se eu quiser voltar para esse quadrado, o ato contrário de multiplicar por 2 é o quê? Dividir por 2. Então, essa minha expressão pode ser reescrita da seguinte maneira:
x ao quadrado mais 1/4 de x mais 1/3. Aí nós vamos completar quadrados. Eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então esse 1/4 aqui, ele é como se fosse 2 vezes alguém. Ora, se para desenvolver aparece o 2 multiplicando, então voltando, vou ter que pegar esse rapaz e dividir por 2. Então quanto é 1/4 dividido por 2? 1/8. Só que vai ficar mais 1/8 ao quadrado menos 1/8 ao quadrado para que a expressão não se altere. Está claro isso? Está claro isso, gente? Por que 1/8? Ora, 1/8, olha, 1/4, concorda comigo que é 2 vezes 1/8? Então, para fazer a ida, 1/8 é 2 vezes 1/4, ou 1/4 é 2 vezes 1/8? Cuidado com fração, gente. Está claro isso daí? Fração. Então, note, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Os 3 primeiros aqui formam um produto notável. Está claro isso, gente? Então, os 3 primeiros formam um produto notável. Nós vamos ter 12, que multiplica x mais 1/8 ao quadrado. E o que é que sobra? Sobra 1/3 menos 1/64. Tá certo? 1/3 menos 64, o mínimo entre eles vai dar 64. 64 dá 1. 64... Opa, foi mal. Menos 64, calma. Vou fazer só mais essa etapazinha aqui para a gente poder prosseguir. Então vai ficar 12 vezes x mais 1/8 ao quadrado. O mínimo entre 64 e 3 é o próprio produto deles. Concordo? Então, 3 vezes 4, 12 a 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 192. 192 por 64 dá 3. Oi? Qual foi a etapa? Perguntas? Não? Tá bom. 192 por 3, 64. Então, aquela expressão de dentro da raiz pode ser reescrita da seguinte maneira. X mais 1/8 ao quadrado mais 61 sobre 192. Escrevo, que acabou o espaço, né? Vamos lá. Então, essa raiz virou o seguinte. É 12 que multiplica x mais 1/8 ao quadrado mais 61 sobre 192a. Ora, a raiz de um produto é o produto das raízes desde que ambas as coisas sejam positivas. E é o que a gente observa. Ambas as coisas são positivas. Logo, o 12 vai ser posto para fora da nossa integral. Tá ok? O 12 vai ser posto para fora. Então a gente fica com 1 sobre raiz de 12. Está claro isso, gente? Vezes a integral. Bom, vamos começar a fazer uma coisa mais interessante. Vamos simplificar a nossa escrita. X mais 1/8, vou chamar de y. Se eu disser que y é x mais 1/8, quem é a sua derivada? Deleta essa fala. Né? Então, derivada de y com relação a x, derivada da soma da derivada da constante dá 0, vixe. Derivada de x dá 1. Ou seja, dy é igual a dx. Então, essa nossa integral fica dy e raiz quadrada de y ao quadrado mais 61 sobre 192. Está claro isso? Se quiser mexer um pouco mais, para facilitar a tua visualização, pode. Como assim? Lembrando, lá na apostila tem a fórmula pronta.
Só que eu quero que vocês entendam. Então, por enquanto, a gente vai construir a formulazinha que lá se apresenta. Como assim? Eu preciso de variável ao quadrado mais 1, variável ao quadrado menos 1. Só que eu não tenho o número 1 aqui. O que é que a gente faz? Não tem um 1 aqui. O que é que a gente faz? Põe em evidência. Então vamos ficar com 1 sobre raiz de 12 vezes a integral de dy. E vamos colocar 61 sobre 192 em evidência. Está claro isso? É obrigatório fazer isso? Não. Mas como entrar na construção do raciocínio, é interessante que a gente faça. Então, colocando em evidência, eu fico com 192 sobre 61, y ao quadrado, mais 1. Concordam comigo? Concordam comigo? Ora, raiz do produto é o produto das raízes, quando ambas são positivas. Então, 61 sobre 192, dentro da raiz, vai para fora. Então, nós vamos ter 1 sobre raiz de 12, vezes 1 sobre a raiz quadrada de 61 sobre 192. A gente teve que reclamou dos coeficientes, né? Mas vamos lá. Vezes a integral de dy sobre. Esse rapazinho aqui, eu posso imaginá-lo da seguinte maneira. É a raiz quadrada de 192 sobre a raiz quadrada de 61 vezes y, tudo isso ao quadrado mais 1. Está claro? Está claro, gente? Lembrando, vamos fazendo o processo, mas usando o raciocínio das construções. E agora? Agora a gente vai mudar de variável, seja de propósito z, raiz de 192 sobre a raiz de 61 vezes y. Tá certo? Calma. Agora que vem a parte boa. Derivando dz dy, derivada da constante vezes a função é a constante, isso é a derivada da função. Então fica a raiz de 192 sobre a raiz de 61 vezes 1, que é a derivada de y. Conclusão. Eu vou ter esse pessoal, 1 sobre raiz de 12, vezes raiz de 192 sobre raiz de 61, está claro? Vezes. Agora, olha que coisa mais linda, só não é mais cheia de graça. Quem é dy? dz sobre dy é isso. Então, dy vai ser a raiz de 61 sobre a raiz de 192 vezes dz. Está claro? Quem é a raiz de 192 sobre a raiz de 61 vezes y? É o nosso z. Então, a gente fica com raiz de z ao quadrado mais 1. E resultado dado é resultado utilizado. Esse rapazinho, corta com esse? Concorda comigo? Quando sair, vai ser simplificado. Sobra 1 sobre raiz de 12. Nossa, peraí. 12. 12 era o coeficiente de quem? Do x ao quadrado. Interessante, né? E essa integral, gente, já foi demonstrada. dz sobre z2 mais 1. Foi até a nossa questão de motivação. Se a gente usar a substituição trigonométrica, cai na secante. E a integral da secante é o ln da secante mais a tangente, que nesse nosso caso particular vai ficar z mais raiz quadrada de z2 mais 1. Se a gente usar a substituição hiperbólica, a gente cai no arg seno hiperbólico de z. E o arg seno hiperbólico de z é aquilo ali. Isso não vai ficar muito arg na vida. Traduzindo, resultado dado, resultado utilizado. Então, vocês não vão encontrar nas tabelas de integração essas expressões. Então, cabe a gente saber como manipular isso daqui. E notem, as manipulações foram coisinhas que vocês, em teoria, aprenderam lá no ensino fundamental. Ou não? Em teoria.
Aí alguém pode dizer, sim, mas e daí? Utilidade prática disso? Uma utilidade prática disso seria, por exemplo, como acontece em algumas avenidas, não estou dizendo que é de Fortaleza, mas mera coincidência, às vezes acontece. Às vezes nós temos o seguinte, temos algumas ruas, certo? Só para entender um pouquinho, às vezes, do mau uso das formas. Então você tem uma avenida, tá certo? Então uma rua de mão dupla. Aí você coloca lá um semáforo, né? Aí o semáforo é permitido que você dobre à esquerda. Quando é feita a modelagem matemática, a pessoa tem que olhar o seguinte, poxa, eu tenho um fluxo que vai nos dois lados. Eu permito que a pessoa dobre à esquerda. Mas eu olho esse movimento em todos os horários. Isto é, esse semáforo, ao abrir, vai fechar para o outro ou vai ser um semáforo simultâneo? Isto é, abre para os dois, aí você coloca embaixo. Cuidado com o contorno. Ou seja, joga a responsabilidade para o motorista. Porque às vezes acontece o seguinte, uma ideia do modelo seria você pegar uma rua e fazer esse movimento. Tá certo? Quebrar o novo. Quebra direita, 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 para fazer o movimento. Porque para fazer isso daqui, sendo os dois semáforos simultâneos, eu tenho que olhar se o movimento do fluxo é pequeno. Aí é onde entra o tipo de modelagem. Porque dependendo das manipulações que a gente faz, podemos cair em variável ao quadrado mais 1 ou variável ao quadrado menos 1. E o resultado é completamente diferente. Tá ok, gente? Então, uma das utilidades disso, além de curvaturas, né, que é o DZ sobre Z ao quadrado mais 1, isso também está atrelado à engenharia de transporte.